que aconteceu aos meus 12 anos, né, que tá me mostrando aí. E aí me veio um momento onde por esse tempo, eu e minha irmã, a gente foi brincar num domingo na casa de uns colegas. Toda a nossa cura, ela vai acontecendo aos poucos. Quando a gente começa a ir para o autoconhecimento, quando a gente começa a querer olhar para a gente, entender as nossas questões, querer sair daquelas dores antigas, de sentimentos que muitas vezes a gente nem sabe da onde vem, por que a gente está sentindo. Toda vez que a gente vai para esses movimentos, são movimentos que vão acontecendo aos poucos. E é como como descascar realmente uma cebola. A gente vai tirando essas camadas. Primeiro a gente vai olhando para aquelas angústias, para aquelas tristezas, para aqueles acontecimentos que a gente conscientemente entende. Então a gente vai para uma terapia, para um tratamento, com essa intenção de curar aquilo que eu sei que eu estou sentindo, né? A gente vai lembrando dos acontecimentos que a gente vivenciou e que a gente lembra. E aí são essas primeiras camadas superficiais, digamos assim, elas são as conscientes que a gente vai tratando, entendendo. E aí à medida que a gente vai aprofundando, a gente, né, vai indo nessas camadas mais profundas, que são normalmente esses traumas, essas memórias, esses acontecimentos que estão no nosso inconsciente. São traumas da infância, são vivências e experiências que a gente muitas vezes já traz de outras vidas, e aí assim vai acontecendo essas curas mais profundas, e é onde a gente vai entendendo o nosso processo como um ser humano, como um ser em evolução, como um ser espiritual, na verdade, que está no momento em uma experiência humana. Então, eu sempre, olhando para minha história hoje, olhando para mim, eu percebo que realmente, né, essa cura ela está acontecendo por camadas, né? Então, a cada pouco eu tiro mais uma camadinha. E nessa tirar mais uma camada foi onde eu fui para um processo de tratamento com a intenção de entender o porquê que eu sempre, quero voltar cedo para casa. Então, desde sempre, desde que eu casei, a gente tem essa dificuldade aqui em casa, porque quando eu saio, meu esposo ainda brinca, tu nem saiu, mulher, e você já quer voltar. Porque realmente eu sempre fui muito assim, vai demorar, vamos voltar cedo, eu quero voltar cedo. Ou então muitas vezes nem queria ir. E aí um dia isso começou, né, depois desse longo processo de autoconhecimento, de fazer essa busca e de curar os traumas mais leves, a gente vai querendo aprofundar e entender realmente por que tu tem um sentimento, mas tu não sabe de onde vem. E aí então eu entrei para um bloco de tratamento com essa intenção. E a humanoterapia, que usa a metodologia humanoterapeuta, ela é realmente incrível, porque ela vai rastreando, né, aqueles pontos lá que a gente não consegue entender. E em uma consulta com a mesa quantiônica, saiu a data dos 12 anos. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu aos meus 12 anos? E aí me veio um momento onde por esse tempo, eu e minha irmã, a gente foi brincar num domingo na casa de uns colegas e a gente era para voltar às 18 horas. Quando o sino batesse, né, era horário para a gente voltar para casa. E aí brincando, feliz, alegre, o sino bateu e a gente, vamos brincar só mais um pouquinho, daí a gente já vai.
E criança brincando, né? Imagina, naquela euforia, naquela alegria. A gente esqueceu de voltar. A gente voltou para casa quando já era bem escurinho. A gente levou um xingão, a gente... naquela época, né, se tinha o hábito, eu sou da época dos mais antigos, a gente levou uma surra porque a gente não obedeceu, porque a gente chegou muito depois do horário. E os meus pais, né, eles fizeram isso com boa intenção, pra gente ter disciplina, pra gente ter, né, se tornar uma pessoa responsável e tudo mais. Foi com uma boa intenção. E eu não culpo eles de jeito nenhum. Mas o que que o meu inconsciente registrou? O que que eu registrei? Que ao sair à tarde e ser alegre e feliz e voltar tarde da noite, voltar ao já ter escurecido, eu seria castigada. Então, na fase adulta, eu não lembrava mais disso, mas isso era um gatilho que me, né, era um momento que gatilhava aquela situação, aquele trauma que eu vivenciei, né, que eu naquele momento registrei. E então, quando eu tinha que sair à tardinha e voltar à noite, eu não queria, porque se eu fosse alegre e feliz, eu seria castigada. Entende como isso é profundo? Por isso que eu digo que esses tratamentos profundos, eles vão, né, mexendo aos poucos e essas camadas realmente vão sendo tiradas. Então, aos pouquinhos, cada vez mais, a gente vai tendo a oportunidade de curar essas dores antigas, esses traumas, né, que a gente viveu na infância e vai se libertando disso tudo. Então, eu vou ficando mais livre, mais fluida na minha vida, porque eu vou entendendo o que, que aconteceu comigo. E eu vou entendendo que eu não tô mais ali, que eu não preciso ficar mais ali, mas eu preciso trazer esse momento à tona, né? E dar lucidez, entendimento de que eu vivi esse momento, eu tive esse trauma, mas que agora eu tenho o momento, a oportunidade de curar esse trauma, né? A gente não precisa perpetuar o sofrimento. A gente pode e deve e está no momento onde tem a oportunidade para aqueles que querem olhar para essas angústias, para aqueles que querem entender por que, que muitas coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida. Então, para todas essas pessoas que querem se permitir, é possível encontrar, é possível rastrear e entender o que, que acontece dentro da gente. Tratar, cuidar de nós mesmos é essencial. Faz com que a gente vai sendo cada vez quem realmente a gente é. Faz com que a gente vai resgatando esses pedacinhos nossos, essas partes nossas, acolhendo, tratando, não excluindo, mas acolhendo, tratando, dando lucidez para essa partezinha nossa, né? Fazendo ela entender que tá tudo bem, agora pode ser diferente, podemos dar uma resposta diferente e a vida vai seguindo. Com isso tudo a gente vai melhorando os nossos relacionamentos, tanto familiares quanto, né, o teu relacionamento contigo mesmo, com a gente mesmo, como relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa. A gente passa pelos desafios com mais entendimento, com mais clareza, com mais paciência, né? E assim a vida segue num ritmo mais harmônico. Aqui quem fala é Patrícia Terapeuta, e se você chegou até aqui e quiser me acompanhar, né, e quiser também entender o seu processo, tem aí os links aqui abaixo. Eu trabalho com terapias, com a humanoterapia que usa a metodologia humanoterapeuta, que é um tratamento incrível, profundo, energético e espiritual, que vai rastrear aí também aonde está aquele momento em que você precisa entender e descobrir para sair do que você está sentindo. É possível, eu falo por experiência própria, né? Mas a gente precisa se permitir, a gente precisa se acolher, se respeitar e querer se entender. Um grande abraço, aqui quem fala é a Patrícia Terapeuta e até mais.